E finalmente chegamos ao preenchimento dos pontos 5.3 e 5.4 do anexo T do relatório único. Numa primeira parte deste formulário, o técnico vai ter que apurar duas taxas de incidência relacionadas com acidentes de trabalho. Uma primeira relacionada com o total de acidentes de trabalho, os mortais e os não mortais, e um segundo relacionado com os acidentes de trabalho com morte. Na primeira taxa, ele vai apurar um quociente entre o número total de acidentes de trabalho registados, a dividir pelo número total de trabalhadores registados na categoria 3.1.1, portanto, trabalhadores por conta de outrem, mais os trabalhadores temporários e prestadores de serviço que estejam a trabalhar fisicamente numa determinada unidade local. Obtido esse quociente, ele vai multiplicá-lo por 1000 e obtém assim a taxa referida em 3.1. Na taxa referida em 3.2, ele vai efetuar uma divisão, um quociente, entre o número de acidentes de trabalho com mortes associadas, a dividir pelo número total de trabalhadores registados em 3.1.1 e 3.2. Obtém esse quociente e vai multiplicá-lo por 1000, obtendo assim a taxa que aparecerá aqui registada. No ponto 4, ele vai ter que fazer uma análise das doenças profissionais de participação obrigatória. Aqui, neste primeiro campo, há que ter em consideração o conceito de doença profissional. É aquela doença que é contraída na sequência de uma exposição durante um determinado período de tempo a fatores de risco derivados da atividade profissional. Estas doenças profissionais estão devidamente identificadas no Decreto Regulamentar número 76 de 2007, disponível na pasta da documentação de apoio, e, portanto, é com base neste conceito que o técnico terá que preencher o ponto 4 da parte 5 do anexo T. Neste ponto 4.1, ele tem que confirmar se, durante o período de referência do relatório, foram comunicadas ou participadas doenças profissionais no ano de referência. Se sim, coloca sim, se não, coloca não. Ao colocar sim, ele vai ter que preencher, obviamente, informações sobre o fator de risco associado a essas mesmas doenças profissionais. Para este efeito, ele vai ter que consultar uma tabela de códigos, nomeadamente a tabela número 50. Basicamente, para os fatores de risco, e vamos ver na tabela número 50, portanto, ele vai ter que identificar aqui os fatores de risco, tem 4 códigos possíveis para escolher, em que o 9991 está associado a fatores de risco psicossociais, o 9992 a riscos de outros agentes químicos não incluídos na lista, o 9993 a outros agentes físicos não incluídos na lista e o 9994 a outros agentes biológicos não incluídos na lista. Basicamente é com base nisto que ele vai ter que preencher a situação relacionada com os fatores de risco das doenças profissionais devidamente comunicadas. Depois, ele vai ter que também ter em consideração outros fatores de risco, como estes que estão aqui, devidamente identificados, e, portanto, é com base nesta lista, mais nesta que está aqui, que ele irá codificar os fatores de risco das doenças profissionais que foram comunicadas ao longo do ano. Como podem ver, a lista é bastante extensa, daí que se deve ter o máximo de cuidado e relatórios médicos o mais precisos possíveis para não preenchermos esta componente do anexo de forma aleatória. Avançando. Entretanto, ele deve também identificar a doença profissional, portanto, deve aqui colocar as situações ou o número de doenças profissionais que foram comunicadas e o número de casos participados entre homens e mulheres. Para cada situação de fator de risco e de doença profissional comunicada, ele deve colocar a respectiva designação. No campo 4.2, ele vai ter que identificar, no âmbito das doenças do ano de referência do relatório, as que foram confirmadas. Portanto, no campo 4.1, ele tem que fazer referência às doenças
que foram participadas. No campo 4.2 terá que fazer referência apenas às doenças que depois de participadas foram confirmadas com exames médicos e com pareceres médicos. Aqui mais uma vez ele vai ter que colocar as doenças confirmadas em termos de fator de risco, consultando os códigos da tabela do anexo 50 e o número de doenças profissionais de facto registadas e o número de casos confirmados para homens e mulheres. Posto isto, está concluído o preenchimento do ponto 5 do anexo T.